Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre esteja conosco. Dois homens subiam para orar. Um fariseu e um publicano. O primeiro, diante do altar, olhava fixamente para o altar e, todo investigado, orava dizendo o seguinte: obrigado, Deus, por eu ser um homem tão bom, por não ser um assassino, não ser um ladrão, não ser um pervertido, um justo. Eu jejuo, eu pago o meu dízimo, não sou. Obrigado por não ser como aquele publicano. Do outro lado estava o publicano, curvado, nem sequer levantava os olhos para o altar e batia no peito e dizia: misericórdia, Senhor, eu sou um pecador. Misericórdia, Senhor, eu sou um pecador. Qual dos dois vocês acham que Deus vai justificar? E ele diz então que, isso é uma parábola de Jesus, né? E Jesus responde então que certamente o publicano, né, vai ser justificado por Deus e o outro não. O tema, como vocês estão vendo, para a nossa reflexão, é a prece. E ninguém melhor do que Jesus para nos mostrar o mecanismo da prece. Nesta parábola, ele já coloca elementos fundamentais. Primeiro, que a prece tem um emissor e tem um receptor, um destinatário. No caso, são dois emissores e um único destinatário, o mesmo que é Deus. Portanto, a prece é um instrumento de comunicação do homem com Deus. É o Espírito, não é, que tenta se comunicar com Deus. Mas notem que os dois emissores falam de lugares diferentes. O lugar da fala do emissor fariseu é externo. Ele fala dentro da realidade material que o cerca, não é? Enquanto que o local de fala, de onde emite a sua fala, a sua prece, o outro publicano é interior, dentro, portanto, da sua, digamos assim, dentro da sua condição de espírito. Então, os emissores, vejam que se Deus vai justificar um e não outro, então Jesus já está dizendo que a prece será atendida ou não, e que depende de certas circunstâncias. Então, o fato do publicano falar, o local da sua fala ser a sua interioridade espiritual, portanto ele fala dentro da sua comoção, nós vamos ver depois, né? Então ele já está dizendo que a prece não é simplesmente palavras que saem, é um pensamento, claro, mas o importante é o que está dentro desse pensamento. E o que impulsiona esse pensamento? A base, o suporte, que é uma comoção, que está ligado a um outro elemento que nós vamos ver mais adiante com Jesus. Bom, não vos inquieteis com a vida, nem com o corpo, perguntando o que eu hei de comer, o que eu hei de vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, o alimento e a vestimenta. Olhai os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, e no entanto, eles, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olhai as aves do céu, eu inverti até. Elas não plantam, nem ajuntam em celeiro, e não, no entanto, o vosso Pai os alimenta. E não sois vós mais importante do que as aves e o lírio, que hoje está no campo e amanhã é cortado e jogado no fogo? Assim, não fiqueis ansioso dizendo: o que hei de comer, o que hei de beber, o que hei de vestir? Homens de pouca fé, buscai primeiro o reino dos céus
e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus. Claro que eu sintetizei com as minhas palavras, mas é o pensamento dele. Bom, aí vem um outro elemento importante da fé, que é exatamente o seu da prece, que é o seu suporte, a fé. Então, nós já temos uma composição. Vamos mais um pensamento de Jesus. Agora nós estamos no final da jornada do Mestre. Após a última ceia, quando ele está se despedindo dos seus discípulos, já tinha anunciado a eles tudo o que lhes ia acontecer. Era um momento constrangedor, não é? Os discípulos estavam amargurados, estavam tristes, né, pela partida do Mestre. E depois de todas as últimas instruções, ele se afasta com alguns de seus apóstolos para o Monte das Oliveiras, para o jardim em si, e Jesus ora. Então veja, porque agora é o exemplo que Jesus vai orar. E Jesus ora dizendo, aliás, é o único momento no Evangelho, no Novo Testamento, que o evangelista diz que Jesus estava perturbado, né? Ele estava, é o único momento, portanto, alterado. Então Jesus ora e diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Vejam, o cálice foi afastado? Não, foi feita a vontade do Pai. Mas quando ele diz isso, o que aconteceu? Imediatamente anjos desceram do céu. Ele estava suando sangue. Os anjos enxugaram o seu sangue, enxugaram as suas lágrimas, limparam o seu corpo, e a partir desse momento Jesus recuperou a sua serenidade e seguiu impassível para ser açoitado, crucificado, etc. Quais os elementos que Jesus nos mostra aí, muito importante para a prece? Primeiro, que ela pode ser atendida não como nós queremos, mas como nós necessitamos. Portanto, Deus sabe o que é melhor para nós. E que jamais Deus revogará nenhuma das suas leis para satisfazer qualquer pedido. Então, a resignação, seja feita a vossa vontade. Mas ainda, um outro elemento importante, né, nessa relação, é que Jesus pede, não é, naquele momento, dirigido a Deus. Mas a sua prece, quer dizer, Deus não tira a coisa, mas o que aconteceu? A sua prece atraiu os espíritos, portanto, é o elemento importante que ele está colocando, que são os intercessores. Atraiu os anjos, que são os bons espíritos, que vieram consolá-lo. Então veja, Deus não respondeu, não atendeu a prece naquilo que era pedido em si, mas os espíritos vieram consolá-lo, e ele recebeu, portanto, todo o apoio e todo o amparo que ele precisava naquele momento difícil. Vejamos o que diz a doutrina espírita. A doutrina vem, nós sabemos que quando Jesus anunciou a vinda do Consolador, ele disse que uma das tarefas do Consolador era relembrar tudo o que ele tinha dito. Além de ensinar o que não pôde ensinar, mas relembrar o que ele tinha dito. Então é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é a doutrina relembrando todos os ensinamentos de Jesus. E relembrar implica, conforme a página que ela leu, que as palavras dele geram vida, né? E e por isso mesmo são eternas. Naquele momento quer dizer, quando a palavra, o pensamento, ele gera ato, não é? E o pensamento de Jesus, como nessa prece, ou quando ele diz, Pai, perdoai-me porque eles não sabem o que fazem, né? Evidentemente que ali ele transformou aquilo em ato e aquilo fica permanente. Mas isso nós vamos voltar mais adiante. Mas então, naquele momento, né? Ele diz que a doutrina vem relembrar o que ele diz. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma nova interpretação
dos ensinamentos de Jesus é nova interpretação no sentido em que, através do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala diretamente para nós hoje, com toda a evolução, com todos esses 2000 anos que se passaram. Portanto, atualiza nessa interpretação. E mais, esclarece uma série de pontos que não foram entendidos naquele momento, por falta de capacidade. Por isso é que o Consolador só virá muito tempo depois, né, porque o mundo não podia recebê-lo, não conhecia, e agora nós podemos receber. Então, segundo a doutrina, que retoma esses aspectos de Jesus, diz que nós vivemos cercados de espíritos. Diz que nós estamos ligados ao mundo espiritual através do nosso pensamento. O pensamento, portanto, é uma faculdade do espírito. Por isso ele não perde nunca. Vocês já, não sei se vocês repararam, mas é claro, nós não paramos de pensar. Não é isso? Então a nossa comunicação, que é o meio normal de comunicação dos espíritos, é o pensamento. E através do nosso pensamento, nós atraímos os nossos companheiros, desencarnados, para junto de nós. E eles entram na nossa sintonia. Se nossos pensamentos são bons, nós vamos ter companheiros, que vão nos incentivar a continuar a desenvolver aquilo. Se são maus, se os nossos pensamentos não são bons, são ruins, nós não vamos ter a ajuda dos bons espíritos, mas de outros que vão tentar nos enganar, nos iludir e prosseguir em outra direção. Então, quando nós, façamos uma primeira relação. Quando nós fazemos a prece, os espíritos, essa é a doutrina, os espíritos ouvem pela nossa iluminação, se ela for uma prece realmente forte, e os espíritos nos auxiliam. Então, conforme quando a gente pede, portanto, pode ser que não sejamos atendidos naquilo que estamos pedindo, porque talvez aquilo não nos convenha, tá certo? Mas os bons espíritos recebem a prece. E qual os anjos que vieram consolar Jesus, certamente nós recebemos o amparo que nos acalma, que nos alivia, principalmente se usarmos da resignação. Então a doutrina coloca um outro elemento importante. A prece, ela tem um valor, e esse valor está de acordo com o grau de evolução do espírito. Então aquele emissor que ora, é um espírito em evolução, então de acordo com as suas conquistas espirituais, e também que lhe dá, portanto, um merecimento. Então diz a doutrina que quando nós oramos por nós mesmos, nós tentamos, pedimos alguma coisa que, se estiver ligada às nossas provas, às nossas expiações, os espíritos benfeitores que nos ouvem, que recebem a nossa prece, se ela for realmente fervorosa, eles não podem modificar a vontade de Deus, como os anjos não puderam na prece de Jesus. Mas eles podem nos envolver em uma vibração para nos acalmar, nos serenizar, e nos ajudarmos a prosseguir, enxugando as lágrimas, o sangue, o que quer que seja, dentro da nossa atribulação. Então a gente começa a entender o seguinte: a prece, na verdade, a força da prece não está na prece. Jesus não disse: a prece remove montanhas, disse? Não, ele disse: a fé remove montanhas. Consequentemente, a prece é um canal de comunicação direta com Deus, através do nosso pensamento. É através desse canal que nós podemos, de acordo com os nossos pensamentos, o nosso sentimento, o conteúdo do nosso pensamento em prece, nos aproximarmos dele. Quando Jesus entrou em Jericó, uma multidão enorme o acompanhava, e em Jericó existia um cidadão chamado Zaqueu.
E Zaqueu, desde que soube que Jesus ia passar por Jericó, ele tinha um desejo intenso de ver o Mestre. Ele precisava ver Jesus. Então ele estava lá no meio da multidão, mas como ele era de estatura pequena, ele era baixo, ele não conseguia ver o Mestre, ele estava desesperado. Aí então ele se afastou da multidão, saiu correndo, e sabia o percurso por onde Jesus ia passar, e postou-se lá na frente, subiu num sicômoro, que é uma árvore, né? E ficou esperando. Então, quando Jesus foi passando, estava passando, Jesus olhou para o Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje mesmo cearei contigo. Então veja, o sicômoro, quer dizer, é como a prece. Pela prece nós podemos ser vistos. Pelo que nós emitimos, podemos ser vistos por Jesus, por Deus, pelos os Espíritos, não é? Que intercedem nesse momento. Então veja que por ele estar alto, Jesus o viu. Ele não precisou chamar Jesus. Antes que ele visse, Jesus olhou para ele e disse: desce. Por quê? Porque Jesus sabia do seu desejo, integrou o desejo, porque a ação, diz a doutrina, é muito mais forte do que a fé, do que a prece, porque a ação já é uma concretização da fé, enquanto que a prece ainda é uma vontade. Bom, e quando nós podemos orar pelos outros? Podemos? Não, devemos. Porque a doutrina diz que a prece é um precioso instrumento da nossa evolução. A gente, na doutrina, a gente explora muito a dor como instrumento da evolução, não é? E nós sabemos que sim. Por isso, nós vamos depois retomar Jesus. Então, a dor, porque a dor é palpável, a dor, ela nos esmaga, ela nos espreme, portanto é realmente algo muito forte. E a gente evolui pela dor, porque senão Deus não seria a suprema justiça se nós sofrêssemos inutilmente, sem uma finalidade, sem um objetivo. O amor que Jesus veio trazer na sua mensagem é outro instrumento muito mais eficaz da nossa evolução. Se a dor é um arado antigo da era pré-histórica, a prece, não é? É um engenho suave dos momentos modernos da nossa evolução, em termos de evolução. Um ato de amor impulsiona aquele a quem dirigimos esse ato até a nós mesmos por um instante de emoção de amor pleno, e nos modifica muito mais rapidamente, sem e com alegria, do que uma punição. Por isso que Jesus veio nos ensinar. Mas a doutrina coloca a prece também como um instrumento da nossa evolução. Porque quando Jesus disse buscai primeiro o reino dos céus, o reino dos céus, Jesus disse que estava onde? Qual é o reino dos céus que ele está mandando buscar? Ele disse: o reino dos céus está dentro de vós. Portanto, quando ele diz buscar o reino dos céus, não é a gente olhar para... Não, buscar aqui, certo? Dentro de nós, aqui está o reino dos céus. Então, quando a gente escolhe o reino dos céus, que é o nosso interior, como publicano, como local para a enunciação da nossa prece, não é? É que nós estamos realmente moldando o pensamento e dirigindo realmente ao nosso receptor ou destinatário, o Pai Celestial. Então, a prece é ainda esse instrumento, porque através da prece nós estamos desenvolvendo a nossa fé. E através dela nós estamos exercitando a nossa fé, estamos desenvolvendo os atributos divinos que estão dentro de nós, que é o reino dos céus. É com a prece. A dor nos impulsiona, nos orienta, mas a prece nos desenvolve os nossos talentos. A prece eleva o nosso nível vibratório.
A prece é que nos auxilia, aqui encarnados, a dar um passo, né? Subir um degrau da escala. Não é a dor que nem sempre é recebida, ela apenas conduz ao porto, mas a partir daí tem que ser realmente tratada. Então a doutrina, ela, no princípio da reencarnação, que é um princípio da doutrina, ela abre também uma outra importância, né, para o entendimento da fé. Da prece, perdão. Os dois são muito misturados. Nós somos muito preocupados com o futuro, mas com o futuro material, como o fariseu que rezava, né? A gente agradece dizendo, muito obrigado o que eu recebi hoje, né? O alimento, as coisas boas que aconteceram, mas tudo no nível material, né? Às vezes tem gente que pode até agradecer pelo conforto que tem, que deve agradecer, não tem problema nenhum, né? Então o futuro que a gente imagina é o futuro da nossa encarnação, dessa encarnação, né? Que começa no nascimento, no berço e termina no túmulo. A doutrina espírita, com o princípio da reencarnação, diz que o nosso verdadeiro futuro é no plano espiritual, porque nós somos espíritos, essa é a nossa verdadeira natureza. A gente se preocupa em juntar dinheiro, né? Preparar o estudo do filho para que ele seja um doutor, e, no entanto, às vezes a gente esquece de que construir o futuro realmente daquele espírito que está sob a nossa guarda é prepará-lo para reentrar no mundo espiritual, com educação, né? Com os bons costumes, com uma consciência cristã, porque Jesus é o caminho, não é? Então, quando nós colocamos nessa perspectiva, aí a gente entende uma outra coisa da fé. Porque muita coisa que nós não podemos obter agora, pelo nosso problema, pelo nosso estágio evolutivo, pela expiação ou a prova que estamos passando, mas aquela prece, se ela foi feita fervorosamente, ela gera um efeito que nós vamos receber daqui uma semana, daqui um mês, um ano, em outra encarnação, mas certamente nós vamos usufruir disso. Como do estudo. A gente às vezes estuda. Veja, tudo é no plano espiritual. Quando Jesus, eu vou falar nisso daqui a pouco, mas quando Jesus anunciou as bem-aventuranças, quando ele disse para aquela multidão que ouvia que eles seriam, não é, consolados, etc., a consolação que ele estava prometendo não era para esse mundo, certo? Então a gente tem que esperar, não é o que vai ganhar nesse mundo, no futuro, em termos materiais, mas o que nós vamos encontrar no nosso futuro. A bem-aventurança para os que sofriam, Jesus ofereceu, mas para o futuro, para o reino dos céus, que ele veio anunciar. E ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então, ele já disse. E ele também disse que não era deste mundo, é claro. Não é? Então, nessa perspectiva, a doutrina nos projeta também muito distante. Da mesma maneira, nós devemos, como eu disse, orar pelos outros, sim, não é? Nós devemos orar pelos suicidas, portanto, porque nós podemos dirigir a prece para encarnados, desencarnados, etc., não é? Podemos, pelos suicidas, como pelos prisioneiros, os presos que sofrem, etc. E de acordo com a nossa comoção, que eu vou definir só no final, com Jesus, né? De acordo com a nossa comoção, que impulsiona o nosso pensamento, né, para a prece, no ato da prece, isso vai chegar a eles. E, da mesma maneira que funciona para nós, funciona também para eles. Se nós oramos por outro, o atendimento vai depender do seu merecimento, dele, tá? Do grau de evolução. E principalmente, se aquilo interfere ou não na vontade de Deus, que não pode ser modificada também pelas nossas preces. O que não veja, a prece exerce uma cura material? Sim. Isso a doutrina, né, a experiência nas casas espíritas mostra sim a cura, e a ciência mostra que isso é possível com experiências que já fizeram
com pacientes separados, uns oraram por uns e por outro grupo não, e o grupo que foi orado teve uma modificação razoável, né, no seu tratamento. Então, mas os males físicos que podem estar ali momentaneamente, certo? Eu estou me referindo aos males, a doença do espírito, aquela interna, do nosso desequilíbrio, as nossas imperfeições que faz com que estejamos aqui. Como fariseu, eu sou um pecador, quer dizer, ele está no lugar da fala da prece dele, é o seu interior, as suas imperfeições que ele está reconhecendo, não é? Então, da mesma maneira, ele vai receber ou não, dependendo do merecimento. E como nós não podemos julgar o merecimento de ninguém, nem o nosso, não é verdade? Então a nossa obrigação como cristão espírita, ou apenas como um cidadão que compartilha, né? Mas a doutrina diz, de toda a religião, a nossa função é o quê? Orar por eles, o mais fervorosamente possível. Esse é o nosso papel. Façamos a nossa parte. O resto é com Deus. É outra relação com os espíritos, amigos dele que vão receber consolar. Então, nós não podemos entrar no mérito, mesmo porque nós não sabemos o que é melhor, nem para nós, nem para os nossos filhos, e só Deus, o Pai, sabe o que é bom para os seus filhos. Voltaremos ainda com o fechamento de cristianismo e espiritismo, mas vamos à terceira parte, que é o suporte da ciência. Tudo começou há cerca de 14 bilhões e 700 milhões de anos, quando uma partícula muito pequena, diminuta, explodiu. A partir dessa explosão, na primeira fração de segundo, gera-se imediatamente o espaço, o tempo e a energia, e começa uma expansão violenta. Diz a física que naquele exato momento, naquela fração de segundo, todas as leis da física já estavam ali. A lei da gravitação, a lei eletromagnética, a nuclear fraca e a nuclear forte. E, portanto, é de acordo com essas leis que a expansão vai se fazendo e as coisas vão se processando. Durante muito tempo era só escuridão. Moisés diz: no princípio não havia luz, era só a treva, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só depois de 300 mil anos é que o universo começa a se parecer com isso que nós vemos agora. Porque é quando há o resfriamento, né? Diminui a radioatividade, e é quando começa a explosão das estrelas, que dizem os cientistas que devem ter sido um show, né, de foguetes só para os olhos do Criador. Não, nós vamos ver que estava cheio de espírito lá assistindo aquele espetáculo maravilhoso, não há? Bom, tipo aqueles, né, de Copacabana. Bom, a partir daí, desses 300 mil anos, aí a expansão começa, e começa a se formar as estrelas, depois as galáxias, né, o aglomerado, e esse universo enorme, que ilimitado, que existe por aí. Depois do aperfeiçoamento, do estudo da ciência, o telescópio Hubble, que pôde mergulhar, conhecer as galáxias, conhecer o universo, que a física hoje, não é, domina bastante através do Big Bang, a teoria é muito sólida e confiável, a evolução desse. Mas é só sobre o princípio material. E aí a ciência encontra certos obstáculos. Primeiro, não consegue explicar, né, toda a harmonia que eles veem no universo. Como é que apenas 4 leis, que são imutáveis, conseguem fazer com que tudo gire em torno de tudo, que tudo seja harmônico, que haja luz, cores? É fenomenal, não é?
E então eles chegam à conclusão, pela física quântica, né, de que todo o universo está mergulhado num oceano invisível, que sabe tudo, que direciona tudo, que entende tudo e que programa tudo. Então a gente entende que quando a física diz que as leis estão ali naquela primeira fração, essas leis são as leis divinas que expressam a sua vontade. Consequentemente, toda essa construção maravilhosa do universo foi feita pelo planejamento do nosso Criador. E há mais um problema para a ciência. Eles não sabem se Deus, eles não sabem, por exemplo, o que provocou a explosão, o que existia antes da explosão e o que provocou a explosão. Eles não sabem. E há um desafio maior, quer ver? Eles dizem que são 14 bilhões e 700 milhões de anos a unidade do universo. Um jovem universo, de 15 bilhões de anos. Muito jovem. Acontece que eles descobriram recentemente que em torno de algumas galáxias giram aglomerados nucleares que têm a idade de entre 20 bilhões a 30 bilhões de anos. Se a doutrina diz que Deus cria desde toda a eternidade, então realmente 15 bilhões para a eternidade ainda é pouco, 30 bilhões ainda é, Mas veja, e como isso surgiu? É um mistério ainda dentre eles. Mas a compreensão de que existe um plasma, um fluido, em que o universo está todo mergulhado, que é uma consciência que faz com que todas as leis façam que tudo, uma substância combinada com outra vai dar sempre a mesma coisa. E é dentro desse fluido que vem o princípio vital, que cria a vida dos seres, de acordo com os mundos em que eles estão ligados. Com a matéria, diz a doutrina, com a matéria. Isso aqui tem um pouco da Gênesis, embora eu esteja na ciência, com a matéria. E mais, esse fluido universal é o condutor do pensamento. Veja como ele vai se ligar à prece. O pensamento é conduzido, assim como o ar, o som viaja pelo ar, o nosso pensamento viaja nesse fluido que penetra todos os mundos. Portanto, ele vai ao infinito. Quando ela disse que as palavras de Jesus criam vida, é isso. É o pensamento dele tornado ato e que viaja pelo universo todo, atravessa todos os mundos, que esse fluido penetra todos os mundos. Mas há uma particularidade interessante. Esse fluido ele se apresenta em dois estados diferentes. Um estado ponderável, material, em que está tudo que é visível. Então aqui nós temos, só no nosso planetinha, a nossa terrinha aqui, nós temos aqui tudo isso aqui visível. Mas esse fluido tem um estado imponderável, invisível, que é esse que os cientistas, o material eles descobriram, é o outro, não é esse? Invisível, onde os espíritos habitam na sua verdadeira natureza, desencarnados. A doutrina, a ciência vem confirmar a doutrina quando a gente diz que nós estamos aqui na crosta terrestre, mas nós sabemos que há aqui acima de nós, esse outro estado do nosso planeta, onde nós vamos, quando nos tornamos livres da matéria. E isso ocorre em todos os mundos. E se esse fluido penetra todos os mundos, então nós estamos vendo os mundos materiais, aqueles bilhões e milhões de galáxias, e em contrapartida, em cima de cada um deles existe uma parte correspondente desse fluido imponderável, onde os espíritos estão. E relacionado de acordo com os mundos, eles vão reencarnando. O que mostra que, evidentemente, tudo isso aí está povoado.
E quando Kardec diz que se Deus cria, na Gênesis, de toda a eternidade, então é claro que deve existir espíritos que já estão muito distantes de nós, perfeitos, puros, enquanto nós estamos apenas começando. E Jesus é um exemplo, não é, dessa postulação. Então, a ciência, não é, conforme a postulação do Kardec, não é, que usa a ciência como um código verificador das verdades doutrinárias, tanto que ele diz que se a ciência disser o contrário do que a doutrina diz, que nós devemos ficar com a ciência. Esse é o suporte científico, né, da doutrina. E veja como a ciência vem justificar toda a programação da fé. Então, a prece é o canal. E veja, o nosso pensamento vai pelo infinito. O nosso pensamento vira ato. E nós somos o que pensamos. Nós somos as nossas crenças. A física quântica dá esse respaldo da consciência, na medida em que a nossa consciência é que faz o colapso quântico, ou seja, aquela coisa que pode ser partícula ou onda, é a nossa consciência que vai determinar se ela se materializa como partícula ou não. Consequentemente, os físicos dizem que isso aqui tudo foi criado pela nossa mente. David Bohm, que é um físico quântico, diz que a impressão que ele tem é que as coisas só existem quando eles estão olhando para ela, que quando ele está andando parece que não existe nada atrás, porque tudo são frequências. E é a nossa mente que, fazendo o colapso, cria toda essa materialidade, essa dimensão desse fluido pelo colapso. Vamos lá? E aí ele diz que se isso foi criado pela mente, nós não temos essa sustentação, porque a nossa mente é local. Então tem que haver um lugar fora daqui. Então ele diz que existe uma consciência explícita, que é essa nossa, uma implícita, mas ele diz que não é suficiente, é preciso que haja uma consciência super implícita, que é o sopro de Deus, que é esse plasma, que é esse fluido que penetra todo o universo e todos os corpos. E aí, dentro da Gênesis, quando Kardec separa, né, o fluido material, né, vital, e o fluido espiritual. Portanto, são coisas diferentes, mas esse próprio fluido universal, ele mescla. Então, todo mundo tem a sua dimensão espiritual. E os espíritos que encarnam naquele mundo, como nós aqui, ora estão aqui mal para chuchu, né? E ora estão lá, pior ainda. É brincadeira, na verdade, as compensações, né, aí já no céu e no inferno são bastante saudáveis, né? Se nós estamos aqui fazendo o nosso esforço, e o que plantamos nós vamos colher de qualquer maneira. Por isso é plantar bem. Nós somos os donos das nossas escolhas. E nesse sentido, nós não estamos aqui para alcançar um futuro, porque esse futuro que nós vamos alcançar aqui nessa encarnação não é o futuro. Pelo contrário, nós estamos usando essa oportunidade para construir um futuro melhor, porque as recompensas só podem ser lá, porque lá é a habitação dos espíritos. Aqui é apenas uma passagem, uma escola, né, para a nossa aprendizagem. Então, vejamos agora. Nós estamos pensando o tempo inteiro. E é claro que os pensamentos chegam a Deus o tempo inteiro. Certo? Mas esses pensamentos são normais. Quer dizer, normais não. A doutrina diz que nós temos a liberdade de pensar, mas é claro que nós vamos dar conta desse pensamento, porque Jesus, pensamento gera ato, e Jesus disse que nós podemos pecar pelos nossos pensamentos. Quer dizer, então, e é claro que os pensamentos estão de acordo com as nossas imperfeições, e quanto menos imperfeições, quanto mais evoluídos, melhores pensamentos. Não é? Então, os pensamentos, nós estamos pensando e está chegando lá, mas a prece é um canal que Deus nos deu a cada espírito, para que nós, quando quiséssemos falar com ele, nós pudéssemos falar. Mas nós temos que falar
do local da nossa emoção, do local do nosso pequeno reino dos céus que nós construímos, que já está dentro de nós, porque se não tiver nada construído, nós não vamos nem orar, não é isso? Procurando elevar ainda mais esses pensamentos, porque na prece, nesse canal, como Isaac que subiu o sicômoro, nós nos elevamos, quer dizer, o espírito se emancipa um pouco do corpo para alcançar. Zaqueu? Zaqueu. E o que eu disse? Isaac. O Zaqueu, quer dizer, era o diminutivo, né? O Zaqueu é o diminutivo do Isaac. Então, o Zaqueu. Não, o Zaqueu já passou. Então, a prece é o canal, certo? Que a gente escolhe. Então, nesse momento, o nosso pensamento, para chegar a ele tem que ser impulsionado, do local da nossa fala, do nosso íntimo, daquilo que nós estamos reformulando. Portanto, onde reside a nossa fé, que vai moldar o pensamento para chegar a ele. Certo? Então, o importante na prece é o que está no pensamento, o que está dentro dele. Porque o pensamento viaja pelo infinito e vai ser reconhecido pelo que ele contém. As palavras de Jesus na página do Emmanuel sobre Jesus. É o que ele tem. Então, o importante é o que está dentro do nosso pensamento, que através da prece nós enviamos ao Criador. Certo? E aí, realmente, existe uma outra parte, mas eu vou para a conclusão, para a gente confrontar isso tudo, a força da prece, que está sustentada pela... Então, vamos fechar mais uma vez, sintetizando com Jesus. Jesus é aquele que veio iluminar o caminho. Na Gênesis, no capítulo 11, quando o Kardec fala da raça adâmica, ele diz que a raça adâmica são os anjos decaídos. Quer dizer, no momento de separação de um planeta, aqueles que não conseguiram alcançar o nível evolutivo, porque eram inteligentes sim, tinham conhecimento sim, mas talvez não tivesse a parte moral das virtudes, e uma asa só não dá para voar, diz a doutrina. Então eles foram para um outro mundo, vieram para o nosso, para a nossa sorte, porque quando eles chegaram aqui, veja, Adão estaria a cerca de 4.000 anos antes de Cristo, entre 4.000 e 3.000 e poucos. Ora, há 6.000 anos já existia a civilização sumérica, depois a chinesa, a hindu, a egípcia. Consequentemente, Adão é apenas uma parte. O Kardec diz que de tempos em tempos, para renovar e ajudar a evolução dos planetas, há uma emigração, quer dizer, um desencarne em massa, e uma imigração, um encarne em massa de espíritos. Quando ela falou, por exemplo, do Gapério, o Down, aquele meu filho lindo que está ali, que é um deles, há 30 anos atrás, quando ele nasceu, 36 anos atrás, era difícil ver um Down. Na rua, eles viviam escondidos, se é que existia. Eu, pelo menos, nunca tinha visto um. Quando ele veio, foi uma surpresa que eu fui saber que existia. De repente, começou a aparecer em massa, uma imigração. E eles vieram com uma missão, por isso eles são também especiais. Eles vieram com uma missão, porque eles mudaram o conceito do relacionamento da sociedade com a pessoa deficiente. Isso é missão. É claro que como Deus aproveita tudo pela sua justiça e a sua misericórdia, é claro que eles estão também tendo um proveito pessoal para a sua própria evolução. Mas a missão que eles estão desempenhando foi super importante. Hoje você dá tudo que é no caso não é mais mistério. E eles são realmente, missão. São realmente criaturas. Bom. Então, nós estávamos falando
exatamente para a nossa conclusão, né, de todo esse pensamento. Mas então, quando essa raça adâmica veio para cá, não é, desesperada, para eles foi uma queda do paraíso. Então aqueles anjos decaídos que diz que lutou com Miguel, não sei o que, são eles, né, que acontecem em vários planetas. Então quando eles chegaram aqui, para eles foi realmente, a pessoa, se a gente fosse para o mundo da barbárie, né, é claro que a gente, com lembrança da Terra como espírito, ao recordar como espírito, né, que vivemos aqui nesse planeta com internet e tudo mais, é claro que a gente vai achar que foi expulso do paraíso. Tá certo? Mas Deus, na sua misericórdia, sabendo que com a inteligência eles iriam ajudar o desenvolvimento dos espíritos na Terra, a prova disso é que depois que Caim matou Abel, ele queria ser morto, ele vou sair por aí para qualquer animal me matar, e Deus disse, não, vou fazer um sinal na sua testa, vocês me dão 5 minutos? Um sinal na sua testa e ninguém vai te matar. Naquele tempo Adão e Eva só tinham esses 2 filhos, um foi morto, o outro foi embora, depois é que vem vários outros filhos. Aí some da Gênesis, vários anos depois, quer dizer, lá no capítulo final da Gênesis mosaico, aparece o Caim. Onde é que ele está? Ele está num lugar casado com um monte de filhos, construindo uma cidade maravilhosa. De onde veio esse povo? Não era filho de Adão. Então, mas Deus, na sua misericórdia, ele fez uma promessa ao povo da raça adâmica, né? E prometeu que enviaria a eles o Salvador. E esse Salvador veio, era Jesus. Só que eles entenderam o Salvador só para eles e que ia só resolver o problema deles. Mas não, o Salvador que eles não entenderam é que Jesus veio para iluminar o caminho de ascensão para que eles regressassem, retomassem o seu grau evolutivo. Então, é assim, né, que a justiça divina trabalha. Mas sim, Sermão da Montanha, para concluir. Naquele momento, né, uma multidão, e Jesus... Diz o evangelista que quando ele olhou a multidão, ele sentiu uma profunda comoção. O que é essa comoção de Jesus? É um momento em que ele lendo o íntimo de cada um, ele sabia o que cada um estava passando, porque não foi pela cara, não é isso? Ele integrou naquele momento pela comoção, no seu pensamento, né? Ele integrou todo o sofrimento da humanidade representada por aqueles. Então a comoção é que é um motivo, um motor da prece. É preciso que aquilo para quem a gente vai pedir, a situação, o contexto dentro da nossa fé, gere essa comoção que vai impulsionar o pensamento pelo espaço afora com um conteúdo realmente, né, que vale a pena. Então naquele momento, né, com a comoção, Jesus integrou aquilo tudo e ele transformou o seu pensamento em ato, em ação. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que sofrem perseguição e têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. O pensamento, nessa espécie de prece, como ele estava ligado por Deus, como ele disse, eu e o Pai somos um, ele criou ali uma lei para o Espírito, para a regeneração do Espírito, né? Aquela ação, não é isso? Que vale até agora. E nos momentos em que nós estamos aflitos, em que nós estamos deserdados, injustiçados, sentimos assim, com o nosso espírito combalido, nós entramos na sintonia dessa bem-aventurança do Mestre. E basta isso para que nós recebamos o amparo, o reequilíbrio, para que nós possamos recuperar a nossa calma e continuar a nossa jornada. E que Jesus abençoe e ilumine a nossa jornada. Boa noite e obrigado.